Você sabe quem você é? Aliás, eu quero fazer uma pergunta de uma maneira mais intensa, mais direta. O que hoje você é, ou o que hoje você passa para as pessoas, o que hoje você transmite para as pessoas, é quem de fato você é? Ou você hoje vive um personagem? Graça e paz, queridos, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Espero que esteja tudo bem com a sua família. Espero que esteja tudo bem na tua vida. Porém, se alguma coisa não estiver bem, eu espero que esta palavra e que esse tempo seja favorável e que o Senhor traga nos próximos minutos respostas de Deus para a sua vida. Queridos, nos últimos vídeos nós fizemos uma introdução e um preâmbulo sobre a epístola de Paulo aos Efésios. Já trouxemos alguns entendimentos importantes e hoje, de fato, nós vamos começar a mergulhar versículo por versículo na epístola de Paulo aos Efésios. E hoje eu quero convidar você a descobrir o grande tesouro que existe em Efésios 1:1. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada em Efésios 1:1, e nós vamos ler talvez até o versículo 2, o texto vai dizer o seguinte: Eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos debruçar nesse texto hoje e vamos trazer aquilo que o Senhor tem de nos revelar, aquilo que o Senhor tem a nos mostrar a partir desta saudação de Paulo, porque tem tanta coisa preciosa aqui. E eu quero nos próximos minutos convidar você a não piscar. Eu quero convidar você a permanecer até o fim desse vídeo, porque eu tenho certeza que nos próximos minutos você vai ter revelações que vão ser talvez hoje as respostas que você está precisando do Senhor. Quando eu leio Efésios capítulo 1, versículo 1, a primeira coisa que me vem ao coração é a palavra identidade. E eu quero fazer uma pergunta a você. Você sabe quem você é diante de Deus? Você sabe de fato quem você é diante dos homens? Você sabe o que você representa no reino de Deus? Eu começo fazendo essas perguntas porque hoje nós vivemos em uma época, nós vivemos em um tempo em que as pessoas elas vivem um desespero por uma aprovação, elas vivem um desespero por uma aceitação, elas vivem um tempo onde tudo que elas mais querem é serem aceitas na sociedade, aceitas na comunidade, aceitas no lugar onde vive. A palavra da moda hoje para a rejeição, para a não aceitação, é uma palavra que tem sido muito comum, muito comumente utilizado até nas redes sociais. É quando uma pessoa, talvez ela não atende às expectativas e aí dizem que aquela pessoa, ela foi, me fugiu agora a palavra, voz da consciência, ela foi sabotada, não, ela foi cancelada. Cancelada. A voz da consciência já está aqui me ajudando. Ela foi cancelada, virou moda. E aí uma pessoa, ela, para não ser cancelada, ela faz hoje de tudo para ser aceita. E ela perde até a sua identidade. Ela deixa de saber quem ela é. Ela passa a viver de uma maneira onde o que importa é o que os outros pensam acerca dela. Você sabe quem você é? Aliás, eu quero fazer uma pergunta de uma maneira mais intensa, mais direta. O que hoje você é, ou o que hoje você passa para as pessoas, o que hoje você transmite para as pessoas, é quem de fato você é? Ou você hoje vive um personagem?
Você vive um personagem para que você seja aceito na comunidade onde você vive. Você vive um personagem para que você seja aceito em meio às pessoas do seu convívio, na sua faculdade, na sua escola. Você vive hoje um personagem para que os seus amigos gostem de você ou queiram estar perto de você. Hoje você vive um personagem porque você tem medo de a qualquer momento você ser cancelado. Porém, queridos, eu gostaria de ser muito contundente nessa palavra. Quando nós não temos identidade, quando nós não sabemos quem somos, quando nós não sabemos quem somos em relação a Deus, quando nós não sabemos a nossa relevância dentro do ministério, dentro da igreja da qual nós fazemos parte, nós vivemos um tempo talvez é um tempo muito conflitante, porque nós terminamos tentando nos encontrar ou tentando ser o que nós de fato não somos. Talvez a maioria das coisas das quais você defende, você nem acredita. Mas você precisa defendê-las, afinal de contas, as pessoas precisam concordar com você. Talvez a maioria das coisas que você diz que você crê, você nem de fato crê. Mas é a forma mais aceitável, até porque você precisa que as pessoas deem like, não é só na sua rede social. As pessoas precisam dar like para a tua vida. Mas e Paulo? Por que Paulo começa a epístola aos Efésios dizendo: eu, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus? Vamos nos debruçar um pouco sobre quem era Paulo? Paulo, nós precisamos entender que esse seu nome, Paulo, é o seu nome grego. Porque, na verdade, o seu nome de origem hebraica era Saulo, que é da mesma raiz de Saul. E a ideia do nome Saulo é uma ideia muito interessante, porque Saulo traz a ideia daquele que foi muito desejado, aquele que era muito aceito, aquele que foi esperado com uma grande expectativa. Quando nós falamos de Saulo, nós vemos que o apóstolo Paulo, Saulo, não tinha problema nenhum de autoestima. Ele era alguém que, quando ele mesmo declara, ele diz: olha, eu sou fariseu de fariseu. Eu tive uma formação privilegiada. Ele foi formado aos pés de ninguém menos, de ninguém mais do que Gamaliel, um dos grandes mestres da sua época. Quem era esse Saulo? O próprio nome diz que ele era alguém desejado, alguém muito querido, alguém muito conceituado, alguém que, quando nós olhamos a sua história antes da sua conversão, ele era alguém que tinha o like de toda a sociedade. Se nós estivéssemos dizendo que Saulo estava na nossa geração, ele era alguém que bombava nas redes sociais. Ele era alguém que estava... Voz da consciência, me falta aqui a palavra. Quando a pessoa tá em alta nas redes sociais, como é que fala? Hypada. Hypada, isso aí. Ele estava hypado nas redes sociais, ele estava muito bem, ele era o cara. E quando esse Saulo, ele converte, ele tem um encontro com Jesus, no caminho de Damasco ele tem um encontro com Jesus, ele assume um nome, e o nome é Paulo. E o que quer dizer Paulo? Diferente de Saulo, Paulo quer dizer pequeno. O porquê ele assume esse nome pequeno? Uma curiosidade, porque esse seu nome, ele também poderia ser colocado como um apelido, ou até de uma maneira pejorativa, talvez isso possa ser entendido, quando diz assim: olha, tá ali o baixinho, tá ali o careca, tá ali aquele que é mais gordinho, tá ali, enfim, são características que identificavam alguém. Ele, de fato, de pequena estatura. Paulo, ele assume o nome pequeno, mas veja como
como ele começa Efésios capítulo 1. Ele diz assim: eu, Paulo, eu, o pequeno. É como se ele tivesse iniciando a sua carta, iniciando a carta aos Efésios, dizendo: eu tenho consciência que eu sou pequeno, eu tenho consciência do meu grau de relevância diante de Deus. Eu sei que eu sou pequeno diante de Deus. Eu não estou aqui para me colocar diante de vocês achando que eu sou o cara. Quando Paulo manda essa epístola aos Efésios, a primeira coisa que ele deixa muito claro: quem está falando com vocês é alguém que teve uma formação aos pés de Gamaliel, é alguém que não teve problema nenhum de autoestima, é alguém que tinha cidadania romana, é alguém que teve uma boa formação. Mas quem está falando com você é aquele que diante de Deus é pequeno, é aquele que sabe a sua condição diante do Eterno. Eu, Paulo, eu não venho diante de vocês, eu não estou mandando essa carta na condição de Saulo, mas na condição de pequeno. Mas o texto prossegue dizendo: eu sou Paulo, porém eu sou apóstolo, e eu sou apóstolo de Jesus Cristo. Sabe o que ele está dizendo também? Eu sei que eu sou pequeno, mas eu sei também quem eu sou diante de Deus. Eu sou pequeno diante de Deus, mas eu sei a minha condição diante desse mesmo Deus. Porque Jesus Cristo pessoalmente me chamou e me formou seu apóstolo. Eu não sou um apóstolo escolhido por homens. Eu não me auto-intitulei apóstolo. Eu sou apóstolo pela vontade de Deus. Eu sou apóstolo porque eu fui chamado por Jesus Cristo para ser seu apóstolo. Sabe o que esse texto está me dizendo? Eu sou Paulo, eu sou pequeno, eu sou um apóstolo que pertenço a Jesus Cristo. Eu sei a minha missão. E eu quero parar aqui para que o meu vídeo de hoje não se estenda muito, para trazer a primeira lição de Efésios capítulo 1. E a primeira lição que eu quero trazer para você é essa. Às vezes nós deixamos o mundo, deixamos o Egito, deixamos uma vida de pecado, mas neste processo de abandono do mundo, neste processo de abandono do pecado, nós começamos uma caminhada com Cristo, onde nós queremos trazer a nossa herança de mundo, queremos trazer aquilo que nós trouxemos do mundo e queremos fazer disso o nosso degrau ou o nosso valor. Eu quero te dizer que Deus vai usar toda a tua qualificação, Deus vai usar toda a tua experiência, mas não é esse o valor que você tem. O valor que você tem é o valor daquilo que você é em Cristo Jesus. Paulo tinha uma consciência. A primeira consciência é de quem ele é em Deus, mas a segunda consciência é de quem ele é diante dos homens, com a missão que Deus colocou sobre ele. Ele diz: eu sou pequeno diante de Deus, mas eu tenho uma missão, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão e eu tenho um chamado. Qual é a minha missão? Eu sou apóstolo de Jesus Cristo, eu fui chamado por Jesus Cristo. Queridos, duas coisas eu quero deixar para você no vídeo de hoje. Primeiro, não tente ser alguém por conta da sua própria capacidade. Talvez eu esteja falando com alguém que você traz um histórico de formação, de conhecimento, você traz um histórico acadêmico. Eu quero te dizer que tudo isso é importante, mas diante de Deus não é o mais relevante. Porém, é importante também você entender quem você é diante dos homens, a partir daquilo ou a partir do que o Senhor chamou você para ser. Porque nós temos que ter um equilíbrio. Nós não podemos nos gloriar naquilo que achamos que temos, mas não podemos menosprezar o chamado que o Senhor tem em nossas vidas. Quem é você diante de Deus? Quem é você diante do chamado que o Senhor fez? Não permita que ninguém te menospreze por conta do teu chamado.
O mais importante não é se você é médico, engenheiro, se você é alguém conhecido na mídia. Não importa aquilo que você é diante dos homens, mas importa quem você é diante dos homens por conta daquilo que o Senhor te chamou para ser. Você consegue compreender isso? Mais importante do que o teu histórico, mais importante do que a tua formação, mais importante do que tudo, é a missão que o Senhor colocou em você. É o Espírito de Deus que está em você. É o chamado de Deus que está em você. Essa primeira lição é uma lição de equilíbrio. Uma identidade com equilíbrio. Uma identidade com equilíbrio vai fazer você entender que você não é muito importante por causa da tua história e da tua formação, mas também que você não deixa de ser importante por conta daquilo que o Senhor te chamou para ser. E nós vamos nos próximos vídeos aprender muito mais sobre isso. Hoje nós estamos apenas começando Efésios capítulo 1, versículo 1. No próximo vídeo eu ainda vou continuar, porque eu quero falar aqui sobre a postura do apóstolo Paulo, sobre a missão que ele tem diante de Deus com os irmãos de Éfeso, e também a missão que ele tem por causa de Deus. Por isso eu quero convidar você a estar conosco no próximo vídeo. Sempre nós estamos nas terças e nas quintas, ao meio-dia. Se você está pegando o vídeo agora, é importante que você volte no canal e pegue desde o primeiro vídeo, porque nós estamos fazendo uma exposição da Epístola de Paulo aos Efésios, versículo por versículo. Os nossos primeiros vídeos, eles são vídeos introdutórios. Nós fazemos uma introdução, trazemos o pano de fundo. Agora nós começamos a falar um pouco sobre esse versículo 1 de Efésios 1. Mas eu preciso que você volte a estar conosco no próximo vídeo. O próximo vídeo nós vamos dar continuidade. Mas se inscreva no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. É importante que você deixe o like, que você deixe o joinha, que você clique aí no sininho de notificação para que você seja notificado sempre que esse vídeo for ao ar. Se inscreva no canal e esteja conosco, porque a cada vídeo nós estamos passo a passo ensinando a você a Epístola de Paulo aos Efésios. Essa epístola e esse estudo, ele gerou um livro. Esse livro é o livro um pouco mais profundo. E nesse livro você vai ter a oportunidade de ver exatamente o que eu estou falando para vocês aqui, mais detalhadamente. Esse livro que está aqui do meu lado, desse lado de cá está o livro. E você quiser adquirir esse livro, você pode adquirir por este QR Code que está aqui embaixo. É importante que você tenha também o livro, que você entre na plataforma da editora Eagle, que você adquira esse livro, porque você vai ter a oportunidade de, versículo por versículo, descobrir as riquezas desta epístola que é chamada Rainha das Epístolas. Mas, voz da consciência, eu acho que meu tempo está chegando no final, não tá? Como é que tá meu tempo aí? Tá sim, o tempo já estourou aqui, mas não tem problema. Com toda certeza a gente vai ter diversas lições. E uma coisa também que é interessante sobre o nome de Saulo, que também, pelo que eu pesquisei aqui, chamava-se Shaul, o senhor pode me corrigir. É exatamente parte isso. Do hebraico. Um dos significados também é conseguido através de orações. Achei muito interessante aqui esse significado extra do nome dele. E o mais interessante, voz da consciência e você que está em casa, é quando eu digo para você que ele não tinha problema de autoestima. Ele foi gerado através de oração. Provavelmente o pai dele, quando colocou o seu nome, estava pensando lá em Saul, que foi gerado, que foi um presente de Deus para a nação na época. E ele foi gerado através de oração. O seu nome aponta para isso. Ele não tinha problema de autoestima, mas ele tinha um desafio: não permitir que o seu orgulho sufocasse o seu chamado. E é sobre isso que nós vamos falar no próximo vídeo. Por isso, nós ficamos por aqui, mas nós te aguardamos no próximo vídeo e eu tenho certeza que a continuação desse estudo vai te levar a lugares bem mais profundos. Adquira o nosso livro, conheça um pouco mais desse livro um pouco mais profundo e esteja conosco no próximo vídeo.
Acredito que deve ser na quinta ou na terça-feira, ele sempre vai ao ar. Mas você pode assisti-lo em qualquer dia aqui pelo nosso canal. Compartilhe esse vídeo, mande para outras pessoas e esteja conosco. Nosso tempo fica por aqui, estamos chegando no final do vídeo, mas nós voltamos no próximo vídeo. Shalom e até lá!